A paz do Senhor Jesus, amados irmãos em Cristo. Estamos aqui para mais uma reflexão do IBEM 2023. Eu já estou aqui apontando com o laser para os irmãos acompanharem aqui, pelo menos a leitura desse versículo. IBEM 2023, página 24, irmãos. Nós começamos a nossa reflexão de hoje com um maravilhoso versículo que se encontra em 1 Coríntios 11, 28, diz assim a palavra de Deus: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A palavra de Deus está dizendo para nós fazermos aqui uma autoanálise de nós mesmos. E, irmãos, eu coloquei aqui a página 10, ou seja, a página 24, aqui no slide, parte dela pelo menos. E os irmãos que quiserem acompanhar a leitura pelo slide ou através das apostilas de vocês, fica a critério de vocês. Eu vou acompanhar aqui pela minha apostila, porque as letras no slide ficarão pequenas para eu fazer a leitura. Então, vamos à leitura do texto. Começamos o texto assim: como podemos ser usados para o propósito dele no nosso dia a dia? É uma pergunta para nós, irmãos. Continuando, para sermos instrumentos de Deus, precisamos de algumas atitudes e posturas que contribuam para que sejamos usados para cumprir o propósito dele em nosso dia a dia. Então, aqui o texto, esse parágrafo tem duas palavras que se destacam aqui. Dá ênfase a duas palavras: atitudes e posturas. O que é ter atitude? Atitude é ter iniciativa. Nós queremos ser usados por Deus, nós queremos fazer algo para Deus, então vamos começar. Podemos começar pelo básico. Irmão, mas eu não tenho oportunidade. Temos oportunidade. Vamos ter atitude, a iniciativa de fazer algo para Deus. Seja varrer a calçada, seja varrer o salão da igreja, limpar o móvel, colocar a água, enfim, são atitudes, iniciativas que agradam a Deus. Ir à frente, na hora da oportunidade, ler um versículo da palavra de Deus. Podem ter pessoas na igreja precisando daquele versículo. Então, isso é ter atitude, é ter iniciativa para começar a fazer algo para Deus. E quando nós falamos em postura, o texto destaca, que vou até grifar, postura. Quando nós falamos em postura, nós estamos falando em sermos reconhecidos como homens e mulheres de Deus. A postura, ela vai além de atitudes externas. Inclui também a nossa forma interna de viver. Ou seja, engloba o todo. A nossa forma de falar, a nossa forma de agir, as nossas atitudes, o nosso comportamento. Ou seja, o nosso comportamento tem que ser totalmente diferenciado do comportamento de uma pessoa descrente. O nosso comportamento de cristão, a nossa postura de cristão, principalmente quando se fala em obreiros da casa do Senhor. Irmãos, e quando nós falamos de obreiros, são pessoas que trabalham na obra de Deus. Isso envolve o todo, desde diácono, presbíteros, pastores, evangelistas, ou seja, são pessoas que trabalham para Deus, que têm a responsabilidade, que estão incumbidos de ocupar o altar de Deus para falar da palavra do Senhor. Então, essas pessoas principalmente têm que ter atitudes, têm que ter posturas diferenciadas. Temos que ser exemplo dentro da casa do Senhor. E eu com dificuldade aqui para me posicionar de frente à câmera, né, irmãos? Vamos lá, continuando a leitura. Estar preparado espiritualmente. Uma das primeiras maneiras de nos colocarmos para ser usados por Deus é buscar preparação espiritual. Nossa espiritualidade precisa estar aguçada, o que só é possível quando estamos em um relacionamento constante com o Senhor. Então,
preparação espiritual. De que forma o cristão, o obreiro, ele vai estar preparado espiritualmente? Eu vou falar de que forma o cristão não está preparado espiritualmente. O cristão não está preparado espiritualmente para ouvir a voz de Deus, para estar com a espiritualidade aguçada, quando ele passa horas e horas e horas nas redes sociais, no YouTube, assistindo futebol, assistindo novelas, séries, filmes que contêm cenas que desagradam ao Espírito de Deus, cenas que despertam as paixões da carne, que mexem com a nossa carne. Quando nós estamos agindo dessa forma, então nós não estamos nos preparando espiritualmente. Nós não estamos aguçando a nossa espiritualidade. O que é aguçar? É ser perceptível, é ter a sensibilidade, é ser perceptível, estar mais ligado, mais próximo das coisas espirituais. E constante, um relacionamento constante com o Senhor. O que é dizer constante? Um relacionamento que não muda. Está continuamente ligado com o Senhor. Um relacionamento permanente. Quer dizer, se eu estou em um relacionamento com Deus na igreja, na minha casa eu vou continuar da mesma forma, eu vou continuar ligado com o Senhor. Ainda que eu esteja na rua ou no trabalho. Às vezes nós estamos no trabalho e convivendo com pessoas que falam coisas que não agradam a Deus, que estão distantes do Senhor, que não têm um conhecimento da palavra de Deus. E essas pessoas se envolvem em conversas, em atitudes que desagradam a Deus. E nós devemos ficar de fora e manter o nosso relacionamento constante, podemos dizer permanente. Quando se fala em constante, se fala em um relacionamento permanente. Não é um relacionamento que se quebra durante o dia, durante a semana, que é interrompido, que é desligado. Na hora do trabalho ele se desliga, na hora que sai na rua ele se desliga. Não, tem que ser permanente, tem que ser constante o nosso relacionamento com Deus. Dessa forma que nós vamos conseguir estar ligados com o Senhor, tendo a nossa espiritualidade aguçada, sendo um cristão perceptível, dedicado e estar em constante comunhão com o Senhor. Continuando a leitura. Essa relação pode ser alimentada por meio de oração, nosso meio de comunicação com o Pai. O estudo da Bíblia também é fundamental, pois ali estão conselhos, orientações e a vontade divina. Além disso, podemos nos aproximar de Deus por meio do devocional, meditação e a leitura de outros materiais. É o que nós acabamos de falar. Nós vamos manter esse relacionamento não diante da televisão, assistindo futebol 24 horas por dia, passando horas e horas assistindo novelas, cenas que desagradam ao Senhor. Nós vamos manter esse relacionamento com Deus através da nossa oração, nos aproximando mais do Senhor. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus ele se aproxima de nós. Se nós procurarmos sermos íntimos com o Senhor ele vai procurar ter mais intimidade conosco. Se nós nos afastarmos de Deus ele vai permanecer distante. Se nós nos aproximarmos dele através de oração, ele vai ficar mais próximo de nós. Vamos ter mais... Ou seja, irmãos, resumindo, a forma de nós nos aproximarmos mais de Deus, de nós sermos mais íntimos com o Senhor, é através da oração. Porque a oração é falar com Deus. Lembra o que Deus falou para o profeta Jeremias? Olha, clame a mim, e clame a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conhecem. Então, é uma exortação a nós clamarmos ao Senhor. Quanto mais nós oramos, mais nós nos aproximamos de Deus. Mas não é uma oração de qualquer jeito, não, irmãos. Nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta e abrir o nosso coração
para falar com Deus mesmo, entrar no particular com Deus, falar diretamente com o Senhor. Nós temos essa liberdade de falar diretamente com Deus. E também através da leitura da Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós adquirimos mais conhecimento. Estou olhando para cá por causa do relógio. Temos só 10 minutos para gravar esse vídeo. Irmãos, leitura da Bíblia. Muitos argumentam, eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Mas olha só, irmãos, se nós não conseguimos ler uma página, nós lemos um versículo por dia, nós já vamos estar nos alimentando, nos informando, não vamos estar deixando de ler a palavra de Deus. Lendo a Bíblia, o devocional, o que é o devocional? A nossa devoção ao Senhor, a devoção total, ou seja, é a nossa forma de dedicarmos ao Senhor, é construirmos um tempo para dedicarmos a Deus. Porque muitas pessoas alegam que não tem tempo suficiente para se dedicar ao Senhor, mas nós temos que construir esse tempo para Deus, porque o trabalho que nós temos foi o Senhor quem nos deu, o estudo que você estudou foi o Senhor que preparou para você. Então nós temos que construir esse tempo em nossa vida para nos dedicarmos ao Senhor, nem que seja pouco. Não lemos uma página, lemos 2, 3 versículos, um versículo que seja, e ter devoção às coisas do Senhor. A parte devocional, a dedicação ao Senhor. E podemos ler também outros materiais, como essa apostila que nós estamos lendo aqui, que traz referências bíblicas e um ensinamento, nos ensinando a nos aproximar mais do Senhor. Este é um material de meditação, também referenciando a palavra do Senhor. Continuando a leitura, buscar orientação do Espírito Santo. Além da preparação espiritual, devemos sempre buscar orientação do Espírito Santo para sabermos quem está precisando da nossa ajuda. Podemos orar pedindo que o Senhor nos demonstre como devemos ser instrumentos e de que forma precisamos agir para ajudar o próximo. Esse parágrafo aqui, irmãos, está falando para nós, de certa forma, sermos totalmente orientados por Deus, sermos totalmente guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se nós vamos fazer alguma coisa, o nosso trabalho espiritual, seja uma visita a um lar, uma oração para alguém, até mesmo se nós formos ajudar o próximo de uma forma, fazer uma cesta para alguém que precisa, uma cesta básica, tudo em nossa vida tem que ter a oração, temos que buscar a orientação do Espírito Santo para tudo que nós vamos fazer em nossa vida. Por quê, irmão Valdir? Porque nós somos cristãos, nós somos servos do Senhor, nós temos o Espírito de Deus em nossa vida, então nós temos que pedir a orientação do Espírito Santo de Deus, nós temos que ser orientados e guiados pelo Espírito de Deus. Então, tudo que nós formos fazer, nós vamos pedir a orientação do Espírito Santo de Deus. Nós vamos procurar nos entregar mais para sermos totalmente guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nosso tempo acabou. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais um vídeo para terminar a página 24. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus.